A nossa convidada, ela vai nos contar a história de conversão, a trajetória dela. Elaine, ela é da Igreja Assembleia de Deus, né? Mas ela tem um projeto lindo também, ela vai falar um pouquinho pra gente. Ela é de Bombinha, Santa Catarina, mas tem um sotaque lindo, já vou avisando, um sotaque paraibano, lindo, muito bonito. E eu vou fazer uma oração então, Elaine. E depois eu vou Sim, passar a palavra para você. E daí, no final, eu vou pedir para você orar por nós e encerrar. Porque o tempo aqui, a gente luta contra o relógio, né? Porque 1 hora passa sim. muito rápido. Tá bom? Então, eu vou fazer uma oração e depois, na sequência, eu já passo para você. Tá bom. Amém. Amém. Senhor, nós, nesse momento, Pai, nós nos colocamos Sim, diante da Jesus. Tua presença. E nós pedimos, Espírito Santo, tome a direção, que esta palavra, Pai, que essa mensagem, que esse testemunho alcance pessoas, Pai, que essa mensagem Sim, possa trazer esperança, Pai. Ó Deus, use a tua serva neste momento, que não seja ela, mas que ela seja um instrumento teu para abençoar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e entregamos, Pai, esse tempo, Pai, a ti, Pai. E é que o Senhor seja o protagonista, que o Senhor esteja à nossa frente, Pai, e nos dirija em tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Delaine, amém. contigo, amada. Amém. Mais uma vez eu quero, né, externar minha gratidão a Silvana por este convite, né? A gente nunca, nós que servimos ao Senhor, a gente nunca está preocupado com quantidade, mas com a qualidade, né? Então, o importante é as vidas que vão ser alcançadas, não a quantidade, mas a vida, que se for só uma, já é de grande festa no céu, né? Como foi falado aqui mais cedo, né? O testemunho, ele é testemunho de vida, ele é o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano, né? Ontem eu estava no culto ali de milagres e muitas vezes a gente fica falando, eu queria tanto presenciar um milagre, ver um milagre, mas nós já somos um milagre. Porque quando eu olho para a minha vida e eu vejo quem eu era, como eu vivia e quem Deus me transformou, para mim já é o maior milagre. Todos aqueles que me conheciam também. Antes de eu começar a relatar aqui toda a minha história, o meu testemunho de vida, eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra em Salmos, de número 40, salmo bastante conhecido, né? Eu vou ler apenas o verso 2 e 3, que diz assim: Tirou-me de um lago horrível de charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Né? Glória a Deus, esse salmo ele é tremendo, fala exatamente sobre o testemunho. Aqui o rei Davi, ele falava a situação em que ele se encontrava e o que Deus tinha feito, de onde Deus tinha tirado e colocado ele, né? Então é um lugar, a Bíblia quando fala aqui do charco de lodo, é de um lugar que possivelmente, minha gente, a gente só sairá de lá se for através de Jesus. Há situações na nossa vida que a gente só sai se for pela uma intervenção divina. Não adianta o médico, não adianta o psicólogo, não adianta o terapeuta, não adianta nada se não for o nosso próprio Deus, né? Porque milagre é isso. É algo que o homem julga impossível, mas que o nosso Deus, ele torna possível. Então, e foi mais ou menos nessa situação que eu me encontrava. A partir de 13 anos de idade, minha gente, eu morava lá no Recife, né? Eu sou paraibana, mas meu pai, a família dele toda no Recife. Então, desde novinha, desde recém-nascida, eu fui morar no Recife. Com 13 anos de idade, foi onde houve a separação dos meus pais. E foi um momento muito difícil na minha vida, né? Naquele momento ali, meu pai chegou em casa e de uma hora para outra ele disse para minha mãe que ia embora porque havia se apaixonado por uma mulher e do nada ele saiu assim. Então foi um momento assim que eu me senti assim totalmente perdida. De uma hora para outra eu não tinha mais meu pai a quem recorrer. Minha mãe, devido a essa separação, ela entrou numa crise de depressão muito grande, ao qual a família dela mandou que ela fosse para Paraíba fazer aquele tratamento. Então, de uma hora para outra, assim, eu não tinha mais meu pai a quem recorrer, não tinha mais minha mãe, né, que eu também não julgo ela, porque eu entendo que foi muito difícil o que ela passou,
Mas eu me sentia assim perdida, aquela dor, aquele vazio que existia dentro de mim. Então, de uma hora para outra, parece que tudo tinha sido arrancado de mim. Meu pai, ele sempre foi de uma família que ali era espírita, né? Eles eram onde o espiritismo segundo Allan Kardec, e já minha mãe ali do catolicismo. Então eu fui criada meio que naquela guerra, um me ensinava uma coisa, outro me ensinava a seguir outros deuses, e eu fui criada perdida. Meus pais, eles não me deixaram o ensinamento de qual o Deus, o único Deus ao qual eu deveria seguir. Não é? É por isso que lá em Salmo 127 vai dizer que como flechas na mão do argueiro, aqueles são os filhos da mocidade. Ou seja, cabe nós, é muito importante falar isso aqui, né, Silvana? Que cabe nós, pais, ensinarmos o caminho, a direção aos nossos filhos. O caminho certo ao qual nossos filhos devem seguir. E eu creio que se meus pais eles tivessem me criado assim, numa direção certa, talvez eu não tivesse vagado, perdida por tantos anos, como eu vaguei perdida por esse mundo. Então, que vocês vejam como é importante a união familiar, porque foi através da separação dos meus pais, ao qual eu e minha irmã, nós fomos jogados para o mundo, ao qual nós fomos no mundo tentar encontrar algo para preencher aquele vazio, ao qual nós sabemos, hoje eu sei que só Jesus pode preencher, mas naquele tempo eu não sabia. E eu sei que como eu, muitos outros jovens devem estar perdidos por aí, faltando um direcionamento, né? Faltando um direcionamento que só Jesus ele pode fazer. Mas o que aconteceu, Silvana? Eu, com 13 anos, né, após a separação dos meus pais, comecei a frequentar lugares, 13 para 14 anos já, comecei a ir para lugares, boates, lá no Recife, se chama Recife Antigo. É um local onde vai ter muitas boates, é um local onde vai ter drogas. Então, eu, com aquela idade, já fui para lá. O que aconteceu? A gente sabe que um abismo leva ao outro. Naquele momento da minha vida, eu comecei o quê? A tentar preencher todo aquele vazio e tristeza. Conheci a bebida me levou para as drogas foi agora, naquele mundo, me apresentou o mundo do goticismo, né? Creio que algumas pessoas saibam o que é, outras não, mas o goticismo, que eu posso falar, ele é uma subcultura, né? Ali onde a gente... Eu vou dizer que as pessoas que se dizem góticas, elas querem ou não, elas são atraídas pelo aquele mundo mórbido. Tudo que for mórbido, triste, vai atrair os góticos. Eu acho, Silvana, eu sempre fico pensando, como foi que eu fui me atrair pelo aquele mundo? Eu acho que a tristeza, a morte que havia dentro de mim se identificou com aquela morte, com aquele mórbido que foi me apresentado. Então, para mim, naquele momento, eu fui atraída por aquele estilo de vida, aquela subcultura. Ou seja, a gente andava de pretos, ia para cemitério, onde a gente tinha encontros em cemitérios, onde a gente muitas vezes se mutilava, era ali derramado sangue, porque a gente dizia que fazia pactos entre amigos, né, entre amigas. A gente ia para cemitério, eu achava bem quando eu estava no cemitério. Ou seja, a morte, o mórbido realmente me atraía. Porque eu agora entendo que é porque o que estava dentro de mim estava atraindo aquilo ali. O que aconteceu, eu me vi cada vez mais introduzida naquele mundo dos góticos. E como eu falei aqui mais uma vez, eu vou repetir. Um abismo leva ao outro. Uma coisa que você entra achando que não vai fazer mal, vai te levar te arrastando para cada vez mais a perdição. E através do mundo do goticismo, apesar que eles vão dizer que o gótico ele é neutro de religiões, eles vão dizer que é neutro, mas não. Eu digo a vocês que é mentira, porque eu fui de dentro e eu sei o que eu vivei. Querendo ou não, naquele mundo, ali é adorado ao Satanás, ou seja, o satanismo faz parte do goticismo, ele está entrelaçado, por mais que digam que não. O satanismo ele está entrelaçado, o esoterismo está entrelaçado com o goticismo. São coisas que uma coisa leva a outra, porque as músicas que eu ouvia, as bandas que eu ouvia eram todas anticristãs, né? Eram músicas satânicas de bandas que adoravam ao diabo, ou seja, eu quero que vocês entendam como uma coisa começou a levar a outra, foi me arrastando cada vez mais para esse mundo tenebroso, foi me arrastando ali para o que o diabo realmente queria, né? Me levar para a perdição. O que aconteceu? No meio do mundo gótico, foi me apresentada uma religião que se chama Wicca, que nada mais é que uma religião pagã, ela é politeísta, né? Adora vários deuses,
E ali a Wicca, ela me encantou quando aquelas meninas me apresentaram, porque elas falavam que ali o princípio básico seria a natureza, que a natureza é que geraria todas as coisas do universo. E eu achei uma conversa tão bonita. Ai, que legal a natureza. Então, através da natureza, eu vou poder me conectar com o universo. Ou seja, vocês verem como o diabo, ele é sagaz, ele é muito, né? Ele sabe como te lubriar, como te enganar, para que tu venha servir a ele. Então, as meninas me apresentaram. Aí eu comecei naquela época, eu me lembro que teve um filme que fez muito sucesso na época, que era Jovens Bruxas, que exatamente esse filme ia relatar sobre a Wicca, como jovens podiam, através de rituais de bruxaria, conseguir algo, benefícios para a sua vida. Então, Silvana, eu fiquei naquele momento encantada. Eu disse, nossa, que legal, quem sabe através disso eu não possa fazer rituais e conseguir coisas que eu quero na minha vida. Ou seja, acabei atraindo mais ainda coisas para minha vida. E olha que coisa, essa Wicca, essa religião qual eu comecei a participar, ela adora, né, principalmente a dois deuses, que é a deusa mãe e é o deus Cornélio. Cornéfilo, tem vários nomes, e é um deus que usa chifres e tem pé de bode. Olha só que cegueira que eu me encontrava naquele momento. De eu não poder entender que era o próprio diabo. Eles mudam somente o nome, diz ali que é o deus cornífero, mas na verdade é o próprio diabo. É tanto que a gente sabia que ele usava chifres e tinha pé de bode. Mas enfim, eu não quero me apegar a isso, que eu quero, na verdade, aqui gastar meu tempo falando das maravilhas de Deus. Mas enfim, eu perdi, né, através da separação dos meus pais, fui para o mundo das drogas, mundo das bebidas, o qual me levou ao goticismo. O goticismo me levou ao satanismo e à bruxaria Wicca. Uma coisa entrelaçada à outra. Me vi num momento da minha vida que eu estava completamente perdida. Eu, quando estava ali nas boates, quando estava com os amigos, eu encontrava uma falsa paz. Porque estava ali o quê? Estava muitas vezes o uso de drogas, de bebida, então aquilo ali querendo não fazia passar aquela tristeza que eu sentia dentro de mim, né? Eu ali fazia uso de drogas e bebida e ali, querendo não, é como se fizesse sumir um certo ponto, aquela dor tão grande que se encontrava no meu ser. Mas quando eu chegava em casa, Silvana, que eu deitava na minha cama e que eu olhava ao meu redor, que passava o efeito da droga, passava o efeito do álcool, eu via em que situação que eu me encontrava. Eu não tinha mais pai, eu não tinha amigos verdadeiros, e muitas vezes eu sentia aquela solidão, aquela depressão, aquela angústia na alma, e eu muitas vezes olhava para o céu e eu dizia, Deus, se tu existe, me tira dessa vida, porque eu não sou feliz, Senhor. Então, eu passei a minha vida toda naquilo, onde eu queria acreditar que existia um Deus, mas ao ponto de não terem me ensinado qual o caminho, esse caminho que era Jesus, para chegar até Deus, então eu fiquei perdida. Não foi me dado um direcionamento, não foi me dado um caminho ao qual eu chegar até Deus. Mas lembro que sempre, nos momentos mais difíceis, eu sempre questionava, Deus, se tu existe, por que eu tenho passado por isso? Por que eu tenho essa vida? Mas, enfim, foi nesses momentos da minha vida, ainda lá no Recife, que Deus ele começou, Silvana, a me dar muitos livramentos. Lembro que uma vez eu roubei a chave do carro do meu pai. Eu morava, né, com minha avó, como eu disse a vocês, minha mãe foi embora, fiquei com minha avó. Roubei a chave do carro do meu pai para ir comprar cigarro, bebida à noite. Nisso, teve um acidente onde o carro do meu pai ele deu perda total. E eu saí daquele acidente ileso, eu não tive nenhum arranhão. E hoje eu sei que ali o Senhor ele já dava livramentos à minha vida. Porque eu hoje entendo que ele sabia que hoje eu estaria aqui para dar esse testemunho. Mas enfim, para vocês entenderem, eu saía numa segunda, eu voltava na outra segunda. Naquele tempo a gente sabe que não tem telefone, não era fácil o acesso como hoje em dia. Então, minha avó, ela começou a ficar muito preocupada. Eu saía numa segunda, voltava depois de uma semana, ninguém sabia onde eu estava, com quem eu estava. Meu pai não estava nem aí para mim, ele só queria viver a vida dele. Não tinha contato com minha mãe, ou seja, eu tinha vezes que eu saía numa segunda, eu ia para as favelas ali do Recife, com outras amizades, e assim, grande foi, né, os livramentos. Mas eu não quero me apegar a isso, mas devido a esses meus comportamentos, minha avó chegou para o meu pai e disse, Délamo,
manda Delaine embora daqui, porque eu não aguento. Eu já sou mulher de idade, eu tenho ficado preocupado. Muitas vezes ela chega aqui, Delamo, toda urinada, vomitada, totalmente alcoolizada. E aquilo ali eu entendo que foi muito pesado para minha avó, uma senhora já de idade. O que aconteceu? Meu pai foi e mandou eu ir morar com minha mãe agora na Paraíba. Como minha mãe morava numa cidade que era bem menor, imagina, eu morava numa metrópole, Recife, minha mãe morava em Patos, na Paraíba, tinha cerca de 100 mil habitantes, ou seja, meu pai disse, para ela realmente lá vai ser melhor, é uma cidade menor, talvez lá ela se endireite. Olha que engano do meu pai, como é que uma pessoa, Silvana, ela pode se endireitar se não for Jesus? Eu não acredito que nenhum ser humano é capaz de mudar se não houver uma conversão genuína, se não houver realmente um encontro com Jesus. E esse foi o engano do meu pai. Achar que eu indo lá para o sertão, eu iria mudar de vida. Mas, enfim, meu pai foi, me colocou dentro do ônibus e me mandou para Paraíba. Ali, para ele, eu acho que foi a solução mais rápida que ele encontrou de se livrar ali dos problemas. Mas, como eu disse a vocês, sem Jesus não há transformação. Sem Jesus não há mudança de vida. Fui para Paraíba. Agora, realmente, eu me afastei daquele pessoal ali dos góticos, me afastei de todo aquele mundo da Wicca, de tudo aquilo ali que estava, né, me levando para um mundo mais sombrio ainda. Aí o que aconteceu, Silvana? Mudei minhas vestes, e ali agora eu não me vestia mais de preto, né? Comecei a mudar as vestes, comecei a mudar as músicas que eu ouvia, foi mudando aquelas coisas, né? Lá na Paraíba, eles têm uma cultura muito grande da vaquejada, né? Que é ali onde corre boi e tudo. O que aconteceu, Silvana? De gótica, agora eu passei a vaqueira. Comecei a andar agora com os vaqueiros, tudo. Mas eu quero que vocês entendam. Uma coisa não leva a outra, porque eu mudei o estilo de se vestir, mudei ali as vestes, cabelo, meu cabelo era rosa, tirei aquele rosa, tirei os pinces, eu tinha 8 pinces no rosto. Enfim, mudei aquilo, aparentemente, talvez minha mãe pensou. Agora ela vai tomar jeito. Aí é que eu digo a vocês que foi pior. Foi através daquelas mais amizades ali, né, no mundo da vaquejada, tudo, onde eu comecei cada vez mais agora a beber. Não era nem tanto mais as drogas, mas agora a bebida. Ali eu tomava cachaça, eu não sei do estado, vai depender do estado de vocês o nome, mas lá na Paraíba a gente chama pitu, que era aquela garrafa de 2 litros de cachaça. E vocês terem noção, ali quando a gente estava nas vaquejadas, eles faziam uma brincadeira de dizer quem é que bebia mais cachaça, e eles botavam o cronômetro no telefone. E eu, sendo mulher, eu conseguia derrubar todos os vaqueiros no tempo. Tipo, eu virava a garrafa de pitu na minha boca e bebia ali em cerca de segundos. E eu sei que hoje, eu sei que não é normal isso. Ou seja, naquele tempo eu já tinha um espírito qual a gente chama de Zé Pilintra, que se apoderava de mim para que eu fizesse aquilo ali. E todo mundo começou agora, Silvana, a ficar comecei a ficar muito conhecida na minha cidade. Todo mundo começou agora a me chamar de vereadora. Meu apelido era Vereadora Delaine. O povo dizia, olha, a vereadora, ela é muito arrochada. Eles usam esse termo lá. Nossa, a mulher bebe cachaça que nenhum homem consegue derrubar. A mulher, isso, e começou aquilo ali tudo. Então, eu comecei o quê? A cada vez mais conseguir agora ter fama na minha cidade. Todo mundo queria ser meu amigo, eu era muito conhecida quando eu saía para beber. E aquilo ali foi me levando para uma fantasia que talvez eu agora fosse ser feliz. Sendo que, mais uma vez, eu digo a vocês, quando eu chegava em casa, que passava o efeito de álcool e bebidas e de drogas, mais uma vez eu me encontrava depressiva, me encontrava sozinha, triste e angustiada. E aí foi o quê? Exatamente nesse momento da minha vida que começou a me vir pensamento suicida. Cada vez mais aquilo vinha na minha mente. Tira a tua vida, tu não serve mais para nada. Acaba de uma vez por toda com isso. Tu não vê que tu é a vergonha da família? Eram pensamentos que a gente, né, escuta como se fossem vozes na nossa mente. E a gente sabe que é o inimigo ele trabalha na nossa mente, lançando esses dardos, né, inflamados na nossa mente. E o que aconteceu? Minha mãe, ela não conhece a Jesus, então eu não posso, assim, cobrar nada dela. Mas então o que aconteceu? Aquela pessoa que talvez fosse para mim abraçar e me ajudar a sair daquele caminho, pelo contrário, eu chegava em casa, minha mãe me amaldiçoava. Ela dizia, maldita hora infeliz que tu nasceu. Tu é a vergonha da família, o que é que tu veio fazer aqui?
ela me expulsava de casa, ela me amaldiçoava, dizia que eu não servia para nada. Então, eu fui ali, essa fase dos 15 até os 20 e poucos anos da minha idade, onde eu já estava lá em Patos, eu fui criada, Silvana, escutando palavras contrárias. Eu fui escutando palavras de maldição. Onde todos da família, todos aqueles diziam que eu não servia para nada, que eu era a ovelha negra, que eu tinha ido para Paraíba só para sujar o nome da família, que era família de renome e tudo. Então eu não tinha nenhum lugar onde eu pudesse escutar uma palavra que dissesse, olha, tem jeito sim. Ninguém nunca tinha chegado para mim para pregar esse Jesus e dizer, Delaine, Jesus, ele pode mudar a tua vida. Então cada vez mais, Silvana, eu fui ali buscando na bebida. Então eu digo a vocês, eu fui me afundando cada vez mais. Aí o que aconteceu? Eu perdi meu grande amigo naquele tempo, Rafael, filho de médicos na minha cidade. Os pais deles eram médicos bastante renomados. Eu gosto sempre de frisar isso aqui para vocês saberem a importância. Rafael era meu melhor amigo. E eu lembro que uma vez a gente tinha fumado tanta maconha, tinha feito uso de tanta maconha, e a gente deitou na calçada, e eu lembro que ele começou a chorar e me abraçou. E eu fiquei sem entender. Eu disse, Rafael, deixa sendo que eu não entendia como é que um rapaz, filho de médicos, ele tinha tudo o que queria. Ele morava no melhor bairro da cidade, tinha carro novo, o pai dele fazia um mês que tinha dado um carro novo. O menino tinha tudo e ele olhava para mim e dizia que não era feliz. E eu não entendia. Sendo que não, assim, eu não tinha pais presentes e ele também não tinha, porque os pais dele estavam tão ocupados, Silvana, em trabalhar, tirar plantão e ganhar dinheiro, que achava que dando bens materiais podia suprir aquilo ali na vida do Rafael. E não supria. Então, independente do poder aquisitivo que eu tinha ou o Rafael tinha, ambos nós éramos órfãos de pais. Meu Deus, eu tenho certeza, Silvana, que esse testemunho vai ser muito direcionado aos pais, aos filhos, porque o Espírito Santo ele está sempre aqui, me levando para esse lado. A importância dos pais, aleluia, de ter esse direcionamento, ensinar o caminho certo aos filhos. O que aconteceu? Pode falar. Inclusive, na live da Tamires, a gente falou bastante sobre a questão da importância da intercessão dos pais, né? Então, glória a Deus. Deus, mais uma vez, ele está confirmando isso, né? Até porque, devido à geração que a gente tem vivido, uma geração onde as ideologias têm confrontado nossos filhos todos os dias. Eles vão para a escola, a gente achando que está enviando nossos filhos para a escola para aprender, mas, na verdade, eles estão sendo doutrinados, Silvanas, por ideologias macabras, ideologias que são realmente diabólicas. Então, eu creio que por isso a importância de nós cristãos estarmos sempre frisando isso. Mas, enfim, o que aconteceu? Eu me perdi agora, onde é que eu estava? Em Rafael. Então, eu comecei... Hoje eu entendo que não somente eu, mas o Rafael estava se sentindo órfão de pai, né? Sendo que hoje, eu quero frisar isso aqui, que hoje que eu conheço Deus, se alguém estiver me ouvindo agora ou depois, que independente se tu tenha pai ou não, a palavra de Deus vai dizer que, mesmo que uma mãe que amamente abandone o seu filho, Deus, ele diz que todavia, ele não nos abandonará. Aleluia. Hoje, Silvana, eu me sinto completamente cheia pelo amor do Pai. Eu encontrei um Pai que pode preencher todo aquele vazio, né? Mas, enfim, naquele tempo, a gente se sentia assim vago. E, Silvana, depois desse dia que Rafael, ele chorou ali abraçado comigo e reclamando que se sentia sozinho, depois de uma semana eu me acordei com a notícia, né, no telefone dizendo que ele tinha se matado. Foi um caso bastante marcante na nossa cidade. Ele se matou com um tiro na cabeça dentro do carro que ele tinha acabado de ganhar. Fazia um mês que ele tinha ganhado aquele carro novo. E ele ali bebeu a noite toda e se matou. E aquilo ali mexeu muito comigo. Ele era um dos meus grandes amigos. E aquilo ali foi como se tivesse me dado força. Força para aqueles pensamentos de suicídio que eu já tinha. É como se dissesse, olha aí, a próxima é você. Né? E aquilo ali começou... tudo isso.
Eu gosto sempre, assim, no meu testemunho, de frisar duas coisas muito, assim, que marcou muito minha vida. Uma delas, Silvana, foi quando eu comecei, meu pai pediu, né, por telefone, ele começou agora e me saber mais, querer saber como eu estava, enfim, ele disse, vá fazer uma faculdade particular, eu pago tal, enfim. Meu pai pediu, fui para a faculdade, me matriculei. E eu lembro que eu morava muito distante da faculdade, e lá no sertão, minha gente, é muito calor. É sertão da Paraíba, muito quente. Então, eu sofria muito para ir andando de a faculdade. Aí eu lembro que minha irmã tinha ganhado uma moto. E ela morava do lado da minha casa. Então, eu não vi problema, né, Silvana? Eu disse, eu vou pedir uma carona à minha irmã. Todo dia ela vai trabalhar, ela pode me dar uma carona para a faculdade. E eu lembro que eu, bem feliz, cheguei na casa da minha irmã. E eu disse, Delane, tu pode ficar agora, já que tu ganhou uma moto, me dando carona, que eu chego às vezes na faculdade tão passando mal com esse calor tudo. E ela olhou assim para mim, ela disse, eu não vou te dar carona. Meu marido proibiu eu andar com você, porque ele disse que se alguém me visse andando com você, eu ia ficar mal falada, né? E assim, minha gente, eu saí da casa dela, eu lembro que assim, eu não sabia nem o que pensar. Eu só pensava assim, minha própria irmã, sangue do meu sangue, não quer andar comigo. Eu comecei a Silvana a ver que criatura era eu. Eu começava a olhar, eu dizia, pensava, que ser humano sou eu que não tenho um valor para nada? Por que minha mãe, por que meu pai, minha irmã, por que minha família diz que eu não sirvo? E eu comecei a indagar muito a Deus, e eu comecei a perguntar, Deus, por que o Senhor me botou no mundo, já que eu não sirvo para nada? Deus, por que o Senhor me permite eu estar aqui no mundo, se eu não tenho valor para nada? Então, a minha vida, naquele momento, eu comecei a entender que eu não servia para nada. Eu só servia para dar vergonha. Eu só servia para dar trabalho a meus pais, meus amigos. Então, eu comecei a, cada vez mais... Eu tinha noites que eu ia dormir, eu ficava imaginando como ia ser meu velório. Eu ia dormir, eu ficava pensando em que local da sala da nossa casa ia ficar meu caixão, quem é que iria estar presente ou não no meu velório, porque a ideia do suicídio ela foi se fixando cada vez mais na minha mente. Eu não tinha mais para onde ir. E outro ponto bem marcante, já vou chegar no ponto assim, principal do testemunho, mas um momento que me marcou muito, e eu creio que naquele dia o Senhor ele ouviu minha oração, e vocês vão entender. Numa dessas noitadas, a gente chamava de virote, é quando você sai para beber de manhã e dá o virote, passa a noite ali bebendo. Num desses virotes, eu tinha usado tanta droga, tinha usado tanta bebida, que eu apaguei. Quando eu me acordei, eu estava no banco traseiro de um carro. E eu lembro que quando ali eu me acordei, que eu consegui despertar ali, eu estava no banco traseiro do carro e quando eu me levantei pela janela, eu vi que o carro estava em movimento. Eu olhei e tinha só um homem dirigindo aquele carro. Eu nunca tinha nem visto aquele homem na minha vida, Silvana. E quando eu olhei assim, eu lembro que eu fiquei olhando na janela do carro e foi exatamente quando passou a placa, que era fronteira da Paraíba para o Ceará. Ou seja, eu estava saindo do estado da Paraíba. E ali, aí aquele homem começou a falar comigo, e eu naquela ressaca, né, aquela coisa de estar assim, saindo ali do momento, tipo, de uma overdose de droga, algo assim. E ele começou a falar, olha, tu tava com teu amigo fulano de tal lá, a gente tava lá. Ele começou a falar, eu fui me lembrando que a gente tinha passado a noite lá na choperia, que era um lugar onde a gente bebia. E eu fui relembrando algumas coisas, mas enfim, eu nunca tinha visto aquele homem na vida. Ele se aproveitou que eu estava numa situação tão deplorável que me botou dentro do carro dele e me levou para a cidade dele. Aí eu te pergunto, cadê os amigos que eu achava que eram amigos? Aonde estavam meus amigos que não cuidaram de mim, né? Mas enfim, aquele rapaz, ele me levou para a cidade Crato, lá no Ceará. Ceará faz fronteira ali com a Paraíba, enfim. Fiquei lá, na casa daquele rapaz, nunca tinha visto ele na vida. Fui abusada, fui. Não foi uma vez, Silvana, foram muitas vezes que eu fui abusada. Porque eu ficava de um estado tão grande do álcool e da bebida, que qualquer um que me encontrasse naquela situação iria o quê? Se aproveitar. Era isso que o inimigo queria para minha vida. Fui abusada, não foi uma, não foi duas, foram diversas vezes. Tô falando isso aqui. Ai, Delane, tu não tem vergonha de falar isso. Eu tenho vergonha de quem eu era. Eu não tenho vergonha de falar o meu testemunho realmente, porque Deus, ele sabe de onde ele me tirou.
né? Então, se eu estou contando isso aqui, é para que o nome de Deus seja glorificado. Porque se não fosse ele, nem aqui eu estaria. Porque por muito menos pessoas foram mortas, por muito menos pessoas foram aí, jogaram seus corpos por aí, e o Senhor, ele me guardou. Enfim, quando eu cheguei, Silvana, nessa cidade lá, eu passei uns 3 dias, ele me levava para festa, mais uma vez, festas muito regadas a drogas, bebida, eu com a roupa do corpo só, não tinha telefone para falar com minha mãe, com ninguém, é como se eu fosse assim, ó, ninguém sentia falta de mim. Aconteceu que depois de 3 dias, chegou durante a semana, ele teve que ir trabalhar, e ele pegou e disse, olha, eu vou te deixar lá no local onde tem vans. Lá, minha gente, eu acho que muita gente já ouviu Juazeiro, né, no Ceará, é onde tem aquela romaria do Padre Cícero. E olha só, nesse momento que eu estava lá, exatamente quando estava tendo essa festa, essa romaria desse tal de Padre Cícero que eles fazem lá, então estava tendo vans de todos os estados. E foi nisso onde eu consegui encontrar uma van de volta para Paraíba. E eu sei que Deus trabalha com tudo, porque talvez se não fosse esse encontro, essa romaria, talvez eu não tivesse encontrado esse transporte para voltar. Enfim, eu tive que falar com o motorista daquela van e explicar. Olha, eu sou de família tal, chega lá, eu te pago, porque eu não tinha R$1. Eu estava com a roupa do corpo há 3 dias, vagando, usando drogas, bebida, enfim. Expliquei para ele minha situação. E aquele rapaz, né, ele era novo ainda, ele conseguiu finalmente montar naquela van para eu voltar para minha cidade. Enquanto eu fazia todo aquele percurso de volta, Silvana, eu ia na janela daquela van. Eu olhava para o céu e ali eu disse a Deus, Deus, muitas vezes eu tenho clamado por ti. Muitas vezes eu tenho te interrogado o porquê. Mas, Senhor, eu te digo, essa é a última vez que eu passo por isso. Porque quando chegar na minha cidade, eu vou botar um ponto final, já que o Senhor não tem me ouvido. E ali eu achava que Deus não tinha me ouvido. Mas ali eu clamei com todas as forças. Eu disse, se o Senhor é possível me tirar dessa vida qual eu tenho levado, que o Senhor me tire. Porque para mim, eu já não acredito mais. Ou seja, ali eu estava dizendo para Deus que era impossível. E eu creio que Deus, ele adora, Silvana, escutar quando uma pessoa diz que algo não é possível. É aí onde Deus, ele diz, agora eu vou trabalhar, porque eu vou mostrar a minha filha e a muitos que o impossível do homem, para mim, é o possível. Então eu creio que ali aquele foi o ponto-chave, de que o Senhor, ele me ouviu e ele disse, agora eu vou fazer na vida da minha filha. O que aconteceu? Cheguei na minha cidade, né, mais uma vez, e foi exatamente nessa mesma semana eu conheci um rapaz. Nessa semana eu conheci um rapaz, esse rapaz se apaixonou por mim e pediu para namorar. A gente começou a namorar e tal, mas eu ainda era acorrentada pelo vício da bebida, ainda era acorrentada por todos os vícios. Como eu disse a vocês, a gente não consegue, sem Jesus, ser solto desses vícios. Mas enfim, eu namorando com aquele rapaz, descobri depois de 1 mês de relacionamento que estava grávida. E nisso, como aquela gravidez, foi mais um motivo para minha família dizer o quê? Olha só, lá vem ela de novo, né? Lá vem ela, porque o rapaz que dizia ser tão apaixonado por mim, quando eu falei para ele que estava grávida, ele me abandonou. Ele disse que era muito novo para ser pai e que não podia ficar ali comigo. O que é que aconteceu? Diante de tudo que eu já passava, agora era mãe solteira, abandonada na gravidez. Mais um motivo para minha família dizer o quê? Lá vem ela de novo. Lá vem ela envergonhando o nome. Essa menina não tem jeito. Essa menina não presta pra nada. Sendo que, a mesma forma que tinha os pensamentos suicidas, tinha também uma esperança. Eu sempre digo assim, que minha filha, né? Eu tava ali grávida de Letícia. Minha filha que hoje tem 13 anos. Eu digo assim, que Letícia, que significa alegria, o nome dela, de fato, ela veio para mim trazer alegria. Porque, diante dos pensamentos suicidas que o diabo soprava aqui, sendo que na minha barriga o Senhor estava gerando algo novo. E diante que o Senhor estava gerando a minha filha, também ia sendo gerada uma nova esperança dentro de mim. Eu dizia, eu vou esperar minha filha nascer. Depois que ela nascer, que eu ver que eu não tenho um jeito, eu me mato. Mas eu não vou me matar com minha filha no meu ventre. Eu vou entregar ela à minha mãe, depois assim eu me mato. Sendo que para tudo há um propósito de Deus. Talvez naquele momento eu não entendi o porquê de eu engravidar naquele momento da minha vida e ser mãe solteira. Eu entendo que aquela criança tinha sido botada na minha barriga para gerar uma nova esperança na minha vida. E foi exatamente, olha como Deus é lindo, nesse período, já estou chegando lá no ponto para que a gente não venha demorar muito. Não, nesse período que eu estava grávida, assim que minha filha nasceu, o que aconteceu? Ela
recém-nascida. Eu fui uma gravidez de cesárea, para vocês verem que quando a gente está no mundo, a gente não tem ideia, noção de perigo, nada. Uma cirurgia de cesárea, após 5 dias deu cesariada, feita ali a cirurgia, eu fui para a festa de São João, que estava tendo na minha cidade, que a festa de São João lá é muito grande, enfim. Olha que loucura. Eu deixei minha filha, que era para amamentar, em casa com minha mãe, e fui para o mundo. E ali foi onde eu comecei a beber muito. E nisso desencadeou, Silvana. Eu acho que também pelo aquele período do resguardo, que muita gente sofre de depressão pós-parto, e foi o que aconteceu comigo. Foi onde desencadeou em mim uma depressão pós-parto, juntamente com uma crise de ansiedade muito grande, crise de pânico. Ou seja, minha filha recém-nascida, eu comecei agora a ficar completamente louca. Eu lembro que eram pensamentos assim desassociados. Eu acordava da minha cama com aquele pensamento de sair correndo louca pelas ruas. Eu não tenho nem dúvida que o diabo ia me botar para ser assim louca, como a gente vê pessoas que foram internas, pessoas pela rua vagando. A gente não vê muito andarilhos, bêbados por aí vagando. Era o que o diabo tinha tramado para minha trajetória, Silvana. Eu não tenho nem dúvidas disso. Eu fiquei num estado que eu não queria mais ficar dentro de casa. Eu passava o dia andando no sol quente, com pensamentos suicidas, pensamentos de loucura. Eu bebia até vomitar, bebia até desmaiar. Quando eu acordava ainda de ressaca passando mal, eu bebia de novo. Então foi ali onde o diabo me botou da sua forma mais deplorável. Minha mãe abria a porta de casa. Minha filha lá, recém-nascida com ela abria a porta de casa, estava eu jogada na calçada, toda urinada, toda vomitada, desmaiada. Então eu digo a vocês que nesse momento o diabo disse, agora eu consegui. Ele achava que tinha me levado, ele realmente me levou para o fundo do poço. Mas é aí, no fundo do poço, aonde Deus, onde Jesus, ele entra nas nossas vidas para operar. É onde acaba qualquer tipo de recurso humano, onde você diga, não, mas talvez fulano me ajude. Não. É aí onde Deus, ele opera, para que somente o nome dele venha ser glorificado. E foi exatamente nesse período da minha vida, onde eu conheci o meu esposo. O meu esposo, ele veio como presente de Deus na minha vida, para mudar ali toda a trajetória da minha vida. Conheci meu esposo, com apenas, eu acho, poucos meses, já tinha conseguido parar de beber tanto. Com poucos meses, eu estava ali tão apaixonada por ele, que eu fui me afastando das mais amizades, fui parando de beber a quantidade que eu bebia, porque eu bebia todos os dias. Ali agora eu só bebia final de semana. Mas na minha cabeça eu achei que estava tudo indo bem, e a gente resolveu casar, Silvana. Nos casamos e entende isso aqui. Primeiro motivo de honra na minha vida, o casamento. Lembro que quando fui dizer a minhas tias, fui levar o convite do casamento bem feliz, elas olharam pra minha cara e disseram, que palhaçada, tu vai casar, Delaire, tu não é mulher de casar, tu não é mulher para um homem só. Ou seja, hoje eu vejo que mesmo que ali, Deus, ele estava já mudando minha vida, as pessoas ainda duvidavam, as pessoas criticavam, enfim, me casei. Mas como eu disse a vocês, a gente só consegue uma libertação através de Jesus. Eu e meu esposo, a gente não conhecia Jesus ainda. O que aconteceu? Continuei ainda no vício da bebida. Vou chegar agora já no fim para vocês entenderem. Casei, continuei no vício da bebida. Meu marido agora arrumou um emprego onde ele vivia trabalhando. E num desses trabalhos, Silvana, que ele viajava para trabalhar, ele chegou de surpresa lá em casa. Ele saía, passava o final de semana fora e eu aproveitava para fazer festa em casa, para beber, chamar as amigas, enfim. Todo final de semana, todas as viagens que ele viajava, eu aproveitava para fazer aquela festa em casa. E numa dessas viagens ele chegou de surpresa. Ele chegou, que foi que ele encontrou em casa? Cocaína em cima da mesa, eu desmaiada no chão, em volta de cervejas, gente desconhecida, pessoas que ele nunca tinha visto na vida. O que foi que meu marido fez? Pediu o divórcio. E com razão. Imagina, ele chegar em casa e ver a esposa no chão desmaiada, aquele cenário de droga, de bebida, tudo. Meu marido pediu divórcio. O divórcio era a única coisa. Vocês viram minha trajetória de vida. O divórcio era a única. Tudo bem. Não tem mais jeito. Eu não tenho jeito. Aí sabe o que foi que eu disse ao meu esposo? Me leva para Recife que eu quero ficar com meu pai. Eu te dou o divórcio, eu só te peço uma coisa. Me leva para Recife que eu quero ver meu pai. Sendo que mentira, eu já estava tramando que eu ia me matar no Recife. Eu queria ir para Recife porque eu queria me despedir do meu pai e das minhas famílias. Meu marido foi, me deixou lá no Recife e foi embora.
E nisso eu passei uma semana na casa do meu pai, sem me alimentar, trancada no quarto escuro. E ali eu já estava totalmente, eu digo a vocês assim, atribulada com demônios. Ali tinha legiões de demônios que já estavam ali habitando na minha vida. O que é que aconteceu? Esse é o fatídico dia, né? Dia de domingo, de manhã acordei, escuta isso aqui, uma semana, não queria saber de ninguém, não comia, não bebia, só ficava alimentando ali as vozes do inimigo. Dia de domingo me acordo, o Elton, meu esposo, tinha voltado lá. Deus havia trabalhado no coração dele e tinha dito para que ele fosse me dar uma nova chance. Ele hoje relata isso, que ele sentiu de me dar uma nova chance. Quando ele chega na casa do meu pai, eu, em vez de ficar alegre por ter uma nova como é que eu posso dizer? Uma nova... Como é que a palavra agora fugiu? Oportunidade? Por uma nova oportunidade, isso. Uma nova oportunidade, não. Ali eu fui acometida por uma ira. Ali, Silvana, eu lembro que quando eu vi meu esposo, que eu saí do quarto, eu fui cometido por uma força maior do que eu. Não era mais eu fui acometido por uma raiva, uma ira tão grande e parti para cima dele para bater nele. Comecei a agredir muito ele. Nisso, meu pai entra e separa e me tranca dentro do quarto e diz, você é louca, você não vai bater no seu esposo aqui na minha frente. Enfim, quando meu pai sai e ele me deixa ali trancada naquele quarto, eu fui no banheiro, ali não tinha mais dúvidas, fui no banheiro, peguei a gilete, eu quebrei toda aquela gilete e deixei só a lâmina, né? Peguei a gilete, quebrei, deixei só a lâmina e comecei a deferir vários golpes no meu braço. Ali eu comecei a me mutilar toda. Porque a raiva que eu sentia, a ira, a revolta aqui dentro era tão grande que eu precisava externar aquilo. Comecei a me cortar toda, sendo que eu sabia, né, que para eu morrer eu teria o quê? Que perder muito sangue pela artéria. Eu sabia que tinha que cortar a artéria para poder morrer. Sendo que eu lembro, Silvana, que das vezes que eu pegava aquela gilete, a lâmina, né, que era a lâmina em si. Quando eu conseguia me cortar toda, mas quando era para cortar o pulso, eu não conseguia. Era algo assim sobrenatural. Quando eu ia dar aquele golpe assim, certeiro na artéria, eu não conseguia. E hoje eu sei que ali Deus ele já estava no controle de tudo. Quando eu achava que estava tudo perdido, Deus ele ainda mantinha o controle de tudo. Escuta isso aqui. Aí minha irmã, meu pai depois mandou minha irmã ver como eu estava no quarto. Ela entrou no quarto, eu estava no chão todo ensanguentada, era muito sangue já. Meu pai foi correndo. Aí eu quero que vocês escutem isso aqui, porque eu vivi naquele de um sobrenatural de Deus. Na minha família toda, se lembra que eu disse a vocês no início que toda a família por meu parte do meu pai era espírita. Uns kardecistas, outros ubandistas. Minha avó, ela foi criada recebendo entidades. Enfim, eu só tinha um tio. Meu tio Daniel, que era o único cristão da família. Um homem de Deus, o único que seguia todos os princípios bíblicos. E quando, minha gente, eu estava ali toda ensanguentada, meu pai, ele entrou no quarto. E quando ele viu aquela cena, meu pai, ele agora me abraçou. Eu lembro que ele, assim, no cantinho do quarto, ele deitou no chão. Eu deitei minha cabeça no colo dele. E meu pai, Silvana, ele começou a gritar. Ele olhava para mim, ele olhava para o sangue. Aí ele olhava para o teto do quarto e ele dizia, Deus, se tu existe, não deixe minha galeguinha morrer. Meu pai não me chamava de galeguinha desde que eu era criança. Eu entendi que naquele momento o meu pai, ele tinha caído em si. Que todo o mal que ele tinha ocasionado a mim e a minha irmã, por causa dos erros dele do passado. Naquele momento houve um arrependimento de vida no meu pai. Silvana, meu pai, eu não vou entrar no testemunho dele que é maior que o meu, mas meu pai ele era conhecido em todo o Recife como um dos maiores matadores. Meu pai, ele recebia dinheiro para que em troca matasse vida de pessoas. Meu pai era um homem que eu nunca tinha escutado falar de Deus. Meu pai era um homem sanguinário. E naquele momento eu vi o meu pai olhar para o teto e dizer, Deus, não deixa minha galeguinha morrer. Ele gritava, Silvana. Ele chorava, ele gritava. Ele dizia, Deus! Ele gritava, Deus! E naquele momento, escuta isso aqui. Meu tio, que eu falei para vocês, o único cristão, ele me contou depois, meu tio Daniel. Ele estava na casa dele quando ele disse que o Espírito Santo de Deus visitou ele e disse, Daniel, se põe de joelhos e ora, porque vou eu te levar agora num lugar onde eu vou quebrar correntes com o inimigo. Eu vou te levar num lugar onde eu vou salvar uma vida que está acorrentada por Satanás. Meu tio disse que orou e ele sentiu no coração de ir na casa da mãe dele. Escuta isso aqui, a casa da mãe dele, da minha avó, era colada muro com a casa do meu pai.
Ou seja, enquanto que meu pai gritava e clamava a Deus, no mesmo momento, Deus ia lá e enviava o Espírito Santo no meu tio. Ou seja, muitas vezes a gente está, Silvana, gritando, achando que Deus não está nos ouvindo, Ele está trabalhando. Não é porque a gente não está vendo que não significa que Deus não está trabalhando. Enquanto meu pai gritava, o Espírito Santo visitava meu tio. Meu tio foi lá na casa da minha avó. E ele disse que quando chegou na casa da minha avó, ele começou agora, era um muro só que dividia a casa, ele começou a escutar muita gritaria. Era meu pai gritando, minha irmã desesperada gritando, era aquela gritaria. Ou seja, meu tio foi lá saber o que tinha acontecido. Quando meu tio lá, Daniel, foi ele e minha avó, escuta isso aqui, foi ele e minha avó, né? Primeiro foi na casa dela. Quando eles chegaram na casa do meu pai, que eles viram tudo aquilo, aí minha irmã, Delane, disse, tio, pelo amor de Deus, o senhor precisa entrar aqui, tá maior confusão. Delaine tá tentando se matar. Painho tá lá, né? Que a gente chama Painho. Painho tá com ela toda. Aí minha irmã, Silvana, depois ela me falou que diante de todo aquele cenário louco, onde tudo parecia perdido, ela disse que meu tio tava com um semblante de uma calmaria. E tio Daniel olhou para ele e disse, filha, tenha calma. Eu vim aqui porque foi Deus que me mandou. Então, meu tio entra no quarto. Escuta isso aqui, meu tio entra naquele quarto, eu tava ali com meu pai, ele olha pro meu pai e faz, Délamo, se levanta, porque agora a gente vai orar. Deixa a Delaine aí. E meu pai, Daniel, amanhã eu vou internar ela numa clínica de reabilitação. Isso era no domingo, na segunda já estava certo que meu pai ia me internar numa clínica de reabilitação. Sendo que, é o que eu disse aqui a vocês, no último momento onde Deus opera, onde a gente acha que não tem mais jeito, é onde Deus ele vai lá e opera em nossas vidas. Meu tio, Silvana, pediu que meu marido fosse no quarto, minha irmã, e eles deram as mãos e começaram a orar. E naquele momento que meu tio ele começou a clamar pelo sangue de Jesus, foram poucos segundos, Silvana, ele começou a clamar naquele quarto, aquela legião de demônios que estava na minha vida e que tinha preparado aquele laço de morte, porque era um laço de morte, eles se manifestaram na minha avó. Não se manifestaram em mim, mas se manifestaram na minha avó, porque como eu disse a vocês, ela era um bandista, é o que eles chamam de corpo aberto. Então ali eles se manifestaram, e eu lembro que eu no chão, minha avó, ela deu um pulo na cadeira, os olhos dela agora não eram mais os olhos dela, era uma coisa feia, e ela com aquela voz grossa, ela olhou para mim e fez, eu vou lhe matar porque você é minha. E eu nunca vou esquecer, Silvana, a fúria que tinha naquilo. Não era mais minha voz, na minha voz era uma fúria muito grande naquela voz. E ela olhava ali a eles, né? Nela olhava para mim e dizia, eu vou lhe matar porque você é minha. E eles repetiam aquilo ali e eu ficava sem entender. Eu olhava pro meu pai também sem entender nada. Minha irmã, meu esposo, a gente ficou sem entender nada o que estava acontecendo. Foi quando meu tio, né, ele expulsou, através do nome de Jesus, ele expulsou aqueles demônios da minha avó. Minha avó caiu agora no chão, porque ela já era velhinha, 80 e poucos anos, imagina, manifestar legiões. Não era uma legião, meu tio disse que era legiões. Ela caiu no chão ali fraca, foi quando eu começava a chorar sem entender, meu tio começou a explicar o que é que tinha acontecido naquele quarto. Meu tio olhou para mim e disse, filha, quem falou na boca da sua avó foram os demônios que tinham preparado para tirar a sua vida hoje. Eles tinham pedido a sua vida a Deus para te levar agora, filha. E o meu tio, ele começou a explicar, e meu pai chorava, eu chorava, meu marido e minha irmã, escuta aqui, nós quatro, eu, meu esposo, minha irmã e meu pai, a gente não conhecia Jesus. Meu tio, diante daquele, eu entendo que foi necessário aquele sobrenatural, aquela manifestação para que a gente pudesse entender que o mundo espiritual era real, porque a gente não acreditava. E agora, Silvana, meu tio olhou para mim e ele fez, filha, Jesus, ele me enviou aqui, porque ele disse que tudo que tu tem sentido na tua alma durante todos esses anos, esse vazio que tem na tua alma, que nem teu marido, tua filha que nasceu, ninguém tem preenchido, Jesus manda te dizer que se tu aceitar ele, hoje ele entrará na tua vida e mudará a tua vida por completo. E eu lembro, Silvana, que o meu tio, ele estava totalmente cheio pela presença do Espírito Santo, os olhos dele brilhavam. Ele olhou para mim e disse, filha, Jesus, ele me enviou aqui, porque ele te ama. Mas, Silvana, quando ele falou assim, ele te ama, aquilo ali foi algo muito forte, porque eu nunca tinha escutado alguém dizer que me amava. Era um te ama, aquele te ama, Jesus te ama. Era como se dissesse,
O te amo do meu pai que eu queria ouvir, da minha mãe, da minha irmã, da minha família que eu nunca tinha ouvido. Naquela tarde eu escutei de Jesus. E eu fiquei na minha mente, como é que Jesus, o Filho de Deus, alguém tão importante, veio nessa tarde, neste quarto, salvar uma pecadora como eu, uma mulher imunda, uma mulher que vivia de bebida, uma mulher que vivia da vida de prostituição. Como é que Jesus fez isso? Naquele momento, Silvana, eu entendi um amor que transcende qualquer entendimento. Eu disse, que amor, eu pensei, eu estou tentando, minha gente, descrever o que foi que aconteceu naquele quarto, naquele dia de domingo, mas é algo sobrenatural que só a gente que viveu esse amor de Deus, que teve uma conversão genuína que pode explicar isso. Então, Silvana, naquele dia, eu disse, que amor é esse? Que me ama independente do que eu fiz. Que amor é esse que me ama independente do que aqueles que me eram para me amar diziam que eu ia chegar. E eu olhei para o meu tio e disse, eu quero, tio Daniel, eu quero esse Jesus, porque eu não aguento mais essa vida miserável qual eu tenho vivido. Eu não aguento mais, tio Daniel. E ali, Silvana, ele me ensinou que era necessário eu confessar o nome de Jesus perante os homens. Ele disse, filha, hoje é domingo, vai à noite para a igreja e vai lá que o Senhor vai falar contigo. Delaine. Tomei banho, enfim. Oi. Olha, temos um minutinho e tá no ponto. Eu vou fazer o seguinte, vou abrir outra live para você continuar, tá bom? Tá, eu já tô perto, só para concluir. Pode fechar essa e abrir outra para concluir. Posso fechar? Pode fechar. É porque daí você fica mais tranquila, né? Só um instantinho, então. Pessoal, vou abrir outra live. Nós estávamos no testemunho maravilhoso do resgate da Delaine e ela vai concluir agora. Estava num ponto alto, nós tivemos que interromper por causa do horário de uma hora da live. Mas com a palavra contigo. Então eu terminei ali quando eu concluí, naquele dia que foi o meu encontro com Jesus dentro daquele quarto, onde o inimigo já tinha dito que ali seria o meu fim. Onde tudo ia acabar, onde estava tudo perdido, onde meu pai já ia me levar numa clínica de reabilitação, onde eu não tinha mais esperança em mim, nada. Aonde Jesus ele me alcançou. Aonde Jesus me fez um convite, filha, se tu aceitar, né? Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus ele é educado, ele só entra na nossa vida quando a gente convida. E naquele dia, Jesus bateu na minha porta e eu disse pro meu tio, eu quero esse Jesus, meu tio Daniel. Eu não quero mais essa vida miserável qual eu tenho vivido. Naquele momento, minha gente, eu não pensei se eu ia ter que mudar minhas roupas, minhas vestes. Eu não pensei se eu teria que parar de frequentar certos lugares. Eu não pensei se os meus amigos iriam mangar porque eu ia ser cristão. Não. Vocês não entendem, eu não queria saber de nada. Eu só queria uma vida nova. Eu só queria que alguém pudesse me arrancar de onde eu estava. Ali quando eu li, quando o salmista Davi, ele disse que estava num local, no charco de lodo, um local, aleluia, onde Deus mesmo que o tirou. É um local onde só Deus ele pode fazer, né? Nós chegamos muitas vezes nesse momento da nossa vida, onde se não for a mão de Deus, não há como ser feito. Então eu já quero dizer isso aqui para quem estiver ouvindo. Talvez você esteja passando pelo momento da tua vida, eu não sei, onde a depressão ela tem te atingido, onde a crise de ansiedade ela tem te causado, já que é o mal do século, né? Essas doenças que têm atingido muito, essas doenças psicológicas, eu quero te dizer que há jeito sim. Há um Deus que ele fez um milagre na minha vida e ele pode fazer na tua. Basta somente que tu creia como naquele dia eu acreditei que Jesus ele era capaz. Então, meu tio disse, vai, Delaine, hoje de noite, aproveita, vai para a igreja, lá vai ter louvores, tu vai escutar a palavra, enfim. Gente, naquele dia eu lembro que minha irmã me ajudou, ela enfaixou todo o meu braço, eu estava toda ali cortada, toda já cortada. Aí eu tomei um banho, ela enrolou meu braço, eu me arrumei e fui para a igreja. E naquela noite, Silvana, eu nunca tinha vivenciado uma paz tão grande como aquela. Eu lembro que quando eu cheguei naquela igreja, eu estava tocando aquele louvor. Foi a primeira vez que eu tinha escutado aquele louvor. Como um farol que brilha à noite, como... E quando a banda tocava aquele louvor, aquilo ia entrando no meu ouvido e ia lavando minha alma. Silvana, eu comecei a chorar tanto na igreja
que as lágrimas que eu chorava, ela começou a ficar vermelha. É como meu marido, ele estranhou, ficou vermelho o meu rosto onde a lágrima passava. Era como se fosse lágrimas ácidas. Eu não sei explicar. Era algo tão assim. Só Deus vai explicar o sobrenatural. Tem gente que duvida, mas eu sei o que eu passei. Eu acho que era o choro de uma vida. Era o choro lavando a minha alma. E ali eu chorava, ia ficando vermelho, o meu rosto onde aquelas lágrimas passavam. Ali o Senhor ia fazendo um trabalho de libertação na minha vida. E ali eu chorava, e eu dizia, meu Deus, como é bom poder sentir isso. Naquela noite eu comecei a sentir uma paz que eu nunca tinha sentido. Eu comecei a sentir uma paz que nenhuma cachaça, nenhuma maconha, nada tinha poder, tinha feito aquele efeito, Silvana. Eu estava sentindo uma paz e uma alegria que a melhor droga que tinham me apresentado, o melhor uísque 12 anos jamais tinha feito eu vivenciar. Meu Deus! Só quem tem um encontro com Jesus é que pode entender isso aqui que eu estou falando. E naquela noite eu disse, como é bom estar na casa de Deus. Eu disse, Jesus, eu nunca mais quero sair daqui. Jesus, eu nunca mais quero sentir o que eu sentia antes. Toda aquela angústia, aquele vazio agora estava sendo preenchido naquela noite. Foi algo sobrenatural. É o maior milagre que a gente pode viver. É o milagre da conversão, do nascer de novo, do encontro com o Pai. E eu lembro que aquele pastor era uma das igrejas muito imponentes lá do Recife, a Igreja Batista. E eu lembro que o pastor, eu nunca vou esquecer, esse pastor ele foi como um pai que me abraçou, o pastor Marcos Fenelon, da Igreja Batista de Recife. Eu lembro que ele fez assim um convite. Nessa noite, quem quer confessar Jesus como único suficiente, quem quer entregar sua vida a Cristo? Eu nem esperei ele terminar de falar. Eu fui correndo e me joguei naquele altar. E desde aquele dia, daquele dia de domingo à noite, que o Senhor ele fez morada no meu coração. Eu tive um encontro com ele e nunca mais eu quis largar. Igual aquela mulher do poço, que teve um encontro com Jesus e ela volta para a cidade agora falando de Jesus. Fui eu, Silvana. Ali eu entendi que eu já era missionária a partir daquele momento. Eu saí daquela igreja, eu comecei a ligar para minha família na Paraíba. Eu comecei a ligar para minhas amigas e dizendo, gente, vocês não têm noção. Eu hoje conheci Jesus. E eu comecei a falar do amor de Jesus. O povo acho que achava que eu era louca. Muita gente começou a dizer, pronto, agora só faltava essa. A louca da família agora vai ser crente. Depois que fez tudo que não prestava, vai ser crente. Mas eu nem ligava, Silvana. O povo começou agora a rir, a tirar chacota da minha cara. Eu voltei, né, para Paraíba com meu esposo. E agora, quando eu falava de Jesus, eu estava tão feliz. Porque eu queria que todo mundo pudesse sentir aquilo que eu estava sentindo. Silvana, eu andava nas ruas e o sentimento que eu digo a vocês que eu sentia é como se eu estivesse literalmente presa, acorrentada e que eu tivesse sido solta para o mundo. Eu me senti como realmente, é uma coisa tão louca aqui para falar com vocês, mas o sentimento é esse. Como se eu tivesse passado a vida toda dentro de um cárcere e agora eu tinha recebido minha carta, né, de alforria, de libertação. E eu saía nas ruas, eu era sorriso de canto a canto, eu só queria falar do amor de Jesus. Glória a Deus. O Senhor, desde aquele dia, Ele renovou meu casamento. Ah, e eu não posso esquecer de dizer isso. Se lembra que eu disse a vocês que eu, minha irmã, meu esposo e meu pai, a gente não conhecia Jesus. A gente vivia uma vida errada, vida de vícios, tudo. O que Deus fez, aquele encontro naquele quarto, foi algo tão forte. Aquela manifestação através da minha voz, dos demônios ali, foi algo tão sobrenatural, tão forte, que não somente eu aceitei a Jesus, mas naquela noite, na igreja, aceitou a Jesus eu, meu esposo, minha irmã e meu pai. Vocês entendam que coisa linda que Deus fez. Através da minha vida, ao qual todos diziam que eu era o caminho de engano, o caminho de erro. Através do que Deus fez na minha vida, salvou não somente eu, mas meu pai, minha irmã e meu esposo. E para honra e glória do Senhor, nós quatro, nós descemos as águas no mesmo período. Eu desci as águas com meu esposo numa semana. Na outra semana, meu pai mandou um vídeo, eu já estava na Paraíba. Meu pai mandou um vídeo descendo as águas, que foi algo assim que chocou a cidade do Recife. Como é que um homem tão sanguinário como meu pai, como é que um louco daquele matador tinha aceitado a Jesus?
O testemunho do meu pai chocou, assim, a cidade do Recife. A minha irmã desceu as águas, ou seja, Jesus, ele teve um encontro não somente comigo, mas com minha família. O Senhor, naquele dia de domingo, ele veio e ele mostrou para mim, olha, filha, tu se lembra naquele dia onde tu tinha sido abusada, que tu voltou do Ceará chorando naquela van, que tu olhou para o céu e disse que não tinha mais jeito. Olha só, filho, o que eu fiz. Eu me levantei, eu estou entrando na tua vida, eu estou te salvando, estou salvando teu pai, estou salvando teu casamento, teu esposo, tua irmã, oh, aleluia. O Senhor, ele entrou com salvação completa na minha casa. Só quem faz isso é Deus, minha gente. Nenhum, eu quero que vocês entendam. Mesmo que se meu pai ele me internasse como ele queria me internar, não tinha terapeuta, não tinha médico, não tinha medicamento, nada. Silvana tinha poder de fazer o que Jesus fez na minha vida. Não Verdade. Tinha. Jesus, naquela noite, ele me curou da crise de ansiedade, que o médico ele tinha olhado para mim e tinha dito que eu ia passar o resto da vida. Ele disse para mim, isso não tem cura. Eu disse a ele, como é que eu faço para ser curada? O psicólogo olhou para mim e disse, não tem cura. Tu vai ter que tomar remédio, tarja preta pro resto da vida. Mas naquela noite, eu conheci um Jesus que me curou sim. Eu conheci um Jesus que ele transcende qualquer palavra do dando diagnóstico na tua vida, eu não sei. Não escuto o que muitas pessoas têm dito na tua vida dizendo que não há jeito. Eu quero te dizer que eu sou prova viva que há jeito sim. Que Jesus, ele cura, seja lá o que for. Aleluia. Ele é o mesmo Jesus que operou antigamente no passado, opera hoje e operará para sempre. Jesus, aleluia, ele cura sim. O Senhor transformou minha vida. Escuta isso aqui. Eu saí da Paraíba envergonhada. Eu saí da Paraíba por Recife alcoólatra, drogada, depressiva, casamento arruinado, aleluia. Mas eu quero te dizer que eu tive um encontro com Jesus lá na cidade do Recife. E quando eu voltei para Paraíba, voltei nova criatura. Adelaine, que se tinha ido embora, voltou nova. Eu voltei agora curada. Eu voltei agora uma missionária para proclamar o evangelho. Ei, só quem faz isso é aquele que tem um encontro com Cristo. Voltei para minha cidade da Paraíba agora para ser uma missionária e proclamar o amor dele a todas as criaturas que eu encontrava. Aleluia. Com isso, através de Jesus, eu consegui me formar. Hoje eu sou enfermeira para a honra e a glória do Senhor. Eu digo a vocês que o meu certificado de enfermeira eu só consegui através de Cristo, Silvana. Porque eu, quando não conhecia Cristo, eu faltava aula todo dia para beber. Eu não ia conseguir minha formatura. Minha formatura quem deu foi Cristo. Meu casamento quem restaurou foi Cristo. Aleluia. Tudo que Deus fez na minha vida foi para a honra e glória dele. O Senhor me deu mais 2 filhos. Hoje eu tenho 3 filhos. Hoje eu tenho uma família. Aleluia. Quem me deu foi Cristo. Sabe aquela Adelaide que todos diziam que era a vergonha da família, Silvana? Hoje, deixa eu te dizer que aquelas minhas tias, primos, que olhavam para mim e diziam que eu era a ovelha negra, que eu não tinha jeito. Hoje eles ligam para mim lá da Paraíba para me pedir oração. Oh, vocês não estão entendendo esse milagre. Aquela menina que eles disseram que não tinha jeito, hoje são a quem eles recorrem para pedir uma palavra, para pedir oração. Isso é um milagre que só Jesus ele pode fazer. É por isso que Davi ele disse aqui no verso 3: pois um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. É através do nosso testemunho de vida que pessoas vão, aleluia, ver esse Cristo vivo que ainda opera milagres. Então, irmãos, hoje, né, eu e meu esposo, a gente passou anos ali do nosso início da conversão na Paraíba, até que chegou um momento que Deus disse que ia nos levar para o outro lado do estado, porque ele tinha uma obra conosco aqui. E aqui estou, né? Deus, ele fez a promessa e ele cumpriu. Estou eu, meu esposo e meus 3 filhos agora aqui no estado de Santa Catarina. A gente passou 4 anos agora no estado do Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha, ao qual eu creio que vidas foram alcançadas através executou projetos missionários lá no Rio Grande do Sul.
E agora estamos aqui em Santa Catarina, não diferente. Quero apresentar a vocês o projeto missionário que nasceu no coração de Deus e desceu ao meu e o do meu esposo, né? Projeto missionário chamado Resgatando o Dom Supremo. O dom supremo, a palavra de Deus vai dizer que é o amor, lá em 1 Coríntios 13. O amor é o dom supremo. E por que resgatando? Porque a gente sabe que o amor se perdeu, né? Infelizmente, a gente tem visto que o amor esfriou dentro das próprias igrejas, a gente tem vivenciado isso, o esfriamento do amor nesses últimos tempos. Então, esse projeto, Silvana, que Deus botou no nosso coração, é de ir alcançar realmente essas pessoas que estão em situações de extrema pobreza, situações de vícios, pessoas que não têm mais o que fazer, que muitas vezes não têm família. E eu sei porque eu vivi isso. Eu não cheguei ao ponto de ir morar na rua, mas eu cheguei a esse ponto, né? O alcoolismo me jogou na rua, né? Assim, e minha mãe me encontrar na rua. O alcoolismo me jogou a um estado onde eu não tinha mais o auxílio de ninguém, eu não tinha honra mais no meu da família, eu não tinha nada. Então, através do que Deus fez na minha vida, é preciso que eu deixe isso ultrapassar para as outras vidas. Eu digo assim, a gente muitas vezes tem cristãos que acham que tem a ideia que ir para a igreja é somente receber para si, mas não. Ir para a igreja, que eu digo, é a gente se encher até o ponto de transbordar para a vida dos outros. E é isso, Silvana, que eu tento fazer. Eu tento fazer com que o que Deus fez nos outros que eu vou. Eu tenho pregado, Silvana, onde eu vou. Eu estava agora fazendo minha habilitação na autoescola. Teve uma oportunidade que foi me dada lá e eu dei meu testemunho. Vidas foram alcançadas naquele dia na autoescola. Se eu estou no trabalho, eu começo a falar de Jesus. Ser missionário é isso. Ser missionário não é preciso tu ir para a África, não. Ser o maior missionário que tu pode ser é quando tu é chamado dentro da tua família. Porque meu ministério começa aqui dentro do meu lar. Se eu não tenho um ministério formado certo dentro da minha casa, eu não vou servir para pregar o evangelho lá fora. Então eu entendi que meu maior ministério é dentro da minha casa, é ensinando meus filhos o caminho certo para que eles não se percam como eu me perdi. Para depois eu ir lá fora e poder pregar o evangelho. E hoje, Silvana, eu tenho pregado o evangelho a todo mundo o qual o Senhor tem colocado na minha vida. Para honra e glória do Senhor, vai fazer 2 semanas apenas que eu e meu esposo, através da palavra de Jesus, porque a gente não pode nada se não for Jesus, a gente tem ganhado vidas, a gente alcançou 3 vidas que estavam em situação de extrema pobreza, vidas que estavam no vício. A gente alcançou e a gente tem acompanhado a vida desses 2 jovens e dessa mulher, através desse projeto Resgatando o Dom Supremo, né? A gente está com a ação agora missionária de ir agora dia 11 para uma clínica de reabilitação, onde tem mais de 28 homens internos ali na ala masculina. São homens que também estão se livrando, se libertando do vício de bebidas, de drogas. Então é isso que eu amo, porque o Senhor ele me deu autoridade sobre, já que um dia eu também fui uma dessas. Então é através dessa autoridade espiritual que foi me dada, através, aleluia, desse evangelho de Cristo, o qual eu tenho o dever de proclamar, Silvana. Deixa eu só falar isso aqui, eu já estou encerrando. Mas eu quero falar isso aqui. Fica tranquila, Deilane. Fica tranquila. Tá uma bênção. Tá uma mas eu quero falar isso aqui. Quando o Senhor, Silvana, me deu esse projeto missionário, eu disse, Senhor, eu não quero ficar só entre 4 paredes. Eu não quero só ficar muitas vezes naquele mito religioso. Eu quero viver teu evangelho, a tua palavra manda a gente ir. Eu quero viver isso. E foi quando eu comecei a orar e Deus botou esse projeto no meu coração. E eu quero citar isso aqui, que foi o que me marcou muito para que eu pudesse tirar o projeto do papel e executar. Foi quando eu escutei o testemunho de uma missionária chamada Sophia Miller. Uma mulher norte-americana. Tem fotos, né? O testemunho, depois vocês procurem aí no Google, é muito lindo esse testemunho dela. Uma grande missionária, e foi através do testemunho dela que me acendeu a chama missionária para executar o projeto. Vai dizer que Sophia Miller estava um dia lá no norte, né? Ela era norte-americana, e numa praça havia um homem pregando o evangelho. Aquela mulher era solteira, disse que ela era baixinha, franzisa, e ela não tinha nada que prendesse ela naquela cidade. Ela não tinha, os pais tinham morrido, e ela vagando naquele dia pela rua,
e encontrou esse pregador da palavra. Aquele homem começou a pregar o amor de Jesus. E daquele dia, minha gente, Sophia Miller, ela aceitou Jesus. E naquele dia ela disse, eu vou sair pelo mundo para fazer missões. E o que foi que aconteceu? Sophia Miller, ela agora foi lá para... Como é o nome, meu Deus? Ela foi, deixa eu me lembrar. Ela foi... Meu Deus, deixa eu lembrar. Colômbia, isso mesmo. Ela foi lá para Colômbia, ela pegou um barco na Colômbia e, sem querer, não era o intuito dela, ela adentrou as águas brasileiras através ali da Amazônia. Olha que testemunho lindo. E vão dizer que Sophia Miller agora ela começou a pregar ali para duas tribos. A tribo que é Vanilla e a outra, se eu não me engano, é... Eu não estou lembrada agora, minha gente, mas não importa. Mas escuta, ela começou a pregar para duas tribos na Amazônia. E disse que aquela mulher, ela passava a noite, agora ela pegava um candeeiro, ela passava a noite traduzindo o Novo Testamento para a linguagem daqueles índios. Ela passava o dia alfabetizando os filhos dos índios. E durante a tarde ela pregava o evangelho. Através disso, aquela mulher, ela conseguiu implementar mais de 20 igrejas dentro da selva amazônia. Aquela mulher... gente, isso aqui que eu estou falando foi comprovado. Disseram que o índice de alcoolismo dos índios começou a cair. E começou a aumentar agora o índice de alfabetismo. Olha que chamado lindo. E aquela mulher agora ela foi conhecida. Começaram agora a querer entrevistar. Quem é essa mulher, essa norte-americana? Quem é essa Sophia Miller que conseguiu ganhar os índios tudinho para Jesus? Aí foram dar uma entrevista a ela. E olha, escuta isso aqui. Aí chamaram ela para entrevista e aquele entrevistador olhou para ela e fez, Sophia, como é que foi esse teu chamado missionário? Como foi que você ouviu? Como foi esse encontro sobrenatural para que tu viesse executar esse chamado? E a Sophia Miller olhou para ele e disse, não houve nada, eu não escutei nada. Ela pegou a Bíblia e disse, eu apenas li uma ordem e eu executei. Ou seja... A palavra de Deus é uma ordenança quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é preciso a gente ficar esperando um anjo aparecer no teu quarto para mandar que tu venha fazer um projeto, não. Missionário. Não fique esperando que Deus venha usar uma pessoa em profecia dizendo, eis que eu te digo, faz isso não. O que aquela mulher disse, ela apenas leu a palavra de Deus e executou e fez. Amém. É muito forte isso aqui, porque quando eu escutei isso, eu disse, o que é que eu estou esperando? Eu estou esperando motivos, razões para executar a obra missionária? Não. No outro dia eu me acordei e eu disse, meu esposo, vamos começar hoje a fazer o projeto missionário. E a gente começou a fazer, pediu um aqui, e está fazendo e está acontecendo. O que eu quero dizer com isso, Silvana, é que muitas vezes a gente fica esperando algo sobrenatural acontecer para que a gente venha fazer o que, na verdade, é uma ordem que Jesus já nos deu há muito tempo. Não fiquem esperando, minha gente. Não fique esperando alguém te consagrar. Não fique esperando um anel no dedo, uma formatura para tu fazer algo que tu já foi apto, capacitado para fazer. Amém. Teologia forma teólogos. Teologia não forma missionários e pastores. Missionários e pastores foi algo, um dom que Deus chamou e Ele já te deu quando tu aceitou Ele. Quando Jesus derramou aquela cruz no Calvário e tu aceitou Ele na tua vida, tu já foi capacitado para ser um missionário. Então eu quero encerrar isso aqui dizendo que do jeito que o Senhor Ele me arrancou das trevas e me trouxe a luz, Ele não me trouxe as luzes para eu ficar escondida, não. O Senhor me trouxe as luzes para que eu possa proclamar evangelho. Através do testemunho, através da palavra, vidas possam ser alcançadas. Se alguém aqui que depois, que talvez não esteja agora online, mas depois vai ouvir isso aqui, que muitas vezes está triste porque dentro da igreja ninguém dá valor, teu pastor não tem enxergado, tu diz, eu não sirvo nada para a obra, eu quero te dizer que tu é de muito valor sim. Não fique esperando nada do homem, de onde do céu já foi te tributado, oh aleluia. Não espere nada vir do homem, aleluia, onde do céu já foi derramado sobre ti o chamado missionário. Então, Silvana, é isso, eu não quero mais demorar. Eu creio que tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu consegui passar aqui para vocês. Então, que a partir de hoje, possa ser acendida o que eu clamo a Deus, essa chama missionária no teu coração.
Lembrando que, em primeiro lugar, tu tem que ser missionário dentro da tua casa. No testemunho, Deus leva muitas vezes a importância da oração dos pais para com os filhos. Então, em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração e tenha certeza, aleluia, que o maior chamado, o Senhor, Ele já te fez. Ele já te deu uma ordenança. Somente execute agora. Amém? E eu quero agradecer, Silvana, por esse convite. Para muita gente pode não dar importância. Ah, tem poucas pessoas na internet. Eu quero te dizer aqui, que de 6 pessoas, 7 que teve aqui, se uma apenas ouviu o que eu falei e guardou, isso é de motivo de festa no céu, né? Então, que a gente possa guardar, e eu quero te agradecer muito, Silvana, por esse convite, dizer que é de grande alegria, fiquei muito feliz e lisonjeada quando recebi o teu convite. Nossa. Amém, amém. Delaine, eu e meu marido estávamos em lágrimas aqui, viu? Que testemunho, que lindo. Deus é lindo, né? Toda a glória, toda a honra ao nome dele. Isso enche o nosso coração de alegria. E ouvir você dizer que sobre o chamado missionário, sobre o projeto de Deus, isso me deixa também muito feliz, porque isso me conecta muito a você também, sabe, Delaine? Porque esse trabalho, né, que eu estou fazendo, ele nasceu do coração de Deus e veio para o meu coração no meu tempo de secreto. Eu nunca nem imaginava que eu fosse fazer esse trabalho e ter a oportunidade de me conectar com tantos testemunhos, com tantas pessoas especiais e ver o que Deus tem feito e poder transmitir isso, né? E poder levar essa mensagem. Então, isso me deixa muito feliz, sabe? Eu que te agradeço, né, por ter aceito com todos os outros, né, convidados que estiveram antes de você. A cada semana tem sido assim muito especial. Muito especial. E depois eu deixo gravado no YouTube, só lembrando que vai ficar gravado durante a semana. Eu vou colocando os cortes, né, os melhores momentos aqui no YouTube, nos stories, e eu vou, né, compartilhando. Então, se você quer nos ajudar, né, se você se identifica com esse chamado, né, Delaine? Porque ser missionário, às vezes você pensa, o que eu posso fazer? Eu preciso ir para a África, como você bem colocou, não, às vezes uma pequena ação, se você compartilhar, você enviar esse vídeo, às vezes tem uma família que precisa ouvir, que está passando por um problema, então acho que a grande mensagem que né, que o Senhor falou conosco, a grande mensagem é que Ele continua, né, curando, Ele continua transformando das trevas para a luz, nos transportando de reino, que Deus continue abençoando o teu ministério, esse projeto lindo que vocês começaram, né? Que Deus abençoe a sua família, o seu esposo. Muito obrigada por ter estado conosco, por ter nos presenteado nesse sábado com seu lindo testemunho. Eu queria pedir para que você orasse por nós, né? Para nós encerrarmos essa live. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa noite maravilhosa, Senhor, ao qual nós estamos aqui reunidos, falando do testemunho de vida, falando da tua palavra, Senhor. Que alegria, meu Deus. Até eu, tua filha estava falando ali, que se emocionou, mas até eu, Senhor, quando eu me lembro de onde o Senhor me tirou, eu sempre vou me emocionar, Deus, porque eu sei, Pai, o que foi que eu passei. Eu sei, meu Deus, tudo que o Senhor tem feito e eu creio que vai continuar fazendo na minha vida e da minha família. Eu sou grata a Ti, Senhor, por tudo. Pai, assim como o Senhor alcançou a minha vida, leva esse testemunho, leva esse projeto da Tua filha, esse canal Tefilá, Senhor, por muitos, aleluia, muitos lugares ainda. Que a voz da tua filha seja proclamada em muitos lugares, Senhor. Que alcance vidas, famílias, jovens.
que através, Pai, eu creio que muitas pessoas o Senhor ainda trará neste lugar para proclamar a tua palavra, o teu testemunho, e vidas serão alcançadas, Pai, eu creio. Em nome de Jesus, isso aqui é só o início do que o Senhor vai fazer, porque a tua filha, Pai, ela se dispôs, Pai, a pegar o seu tempo para fazer tudo com tanto amor, com tanto zelo. Oh, aleluia! E o Senhor tem visto. Abençoe ela, abençoe o seu esposo, Pai, a sua família, em nome de Jesus. Abençoe todo esse projeto. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado por tudo. Amém. Obrigada. Tão gostoso. Não dá nem vontade de encerrar, mas nós temos que encerrar. Então, muito obrigada. Boa noite. Obrigada por toda a nossa audiência.